hack de consoles e o que é homebrew, tá? Um pouquinho sobre lei, a lei brasileira, o que a lei fala sobre isso. Tá? O estado atual de hacking daqueles consoles que estavam no começo da apresentação, tá certo? Alguns exemplos de aplicações que podem rodar nesses videogames quando você faz um hack nele. Os riscos que você pode correr de modificar seu videogame, seu handheld ou console. E algumas fotos de alguns mods, tá? De alguns videogames lá que eu achei na internet. Achei legal trazer pra vocês verem, tá bom? Passar aqui então. Aqui ó, aí tem umas definições, tá pessoal? O hack, nesse contexto de modificação de videogames, handhelds e consoles, tá? Seria no caso, você instalar um software modificado no seu videogame, seja no drive, seja modificar o próprio firmware do console ou do videogame, para que esse possa fazer funções que ele não foi originalmente desenvolvido a fazer, tá certo? Isso, no caso, engloba várias coisas, como executar jogos direto do cartão, executar CDs gravados, executar emuladores, qualquer coisa, tá? Homebrew, no caso, é uma definição original que os caras usam para definir aquelas cervejas que você faz em casa, tá? Aí esse termo pegou para tudo que você faz, de programas que você faz modificado para consoles e videogames, é chamado homebrew, independente de qual seja, se for emulador, se for jogo, é um termo assim que generaliza isso tudo, tá certo? Então eu vou explicar para vocês como se faz para fazer o hacking desses consoles, quais são os hacks que tem disponíveis para cada console, depois eu vou mostrar uns exemplos para vocês de programas homebrew, tá certo? Falar um pouquinho da lei. De acordo com o site da ABS, que é a Associação Brasileira de Empresas de Software, tá? Cópias de backup de qualquer tipo de software são permitidas por lei. Por lei, você tem direito de ter, de qualquer software que você adquirir legalmente, você fazer uma cópia, tá? Para uso próprio, né? Claro que não é para distribuição. Você tem direito de fazer uma cópia para você poder guardar isso aí. E no caso, nos Estados Unidos pelo menos, acho que no Japão também, normalmente a Nintendo, a Sony, essas empresas, elas normalmente fornecem discos de substituição. Se você, por exemplo, compra um jogo de Xbox original e danifica o disco por algum motivo, derruba, risca, elas normalmente, se você compra esse jogo, tem manual, tudo, nota, ela substitui o jogo para você, sem custo nenhum. Você manda o disco verificado e ela substitui isso para você. Aqui no caso no Brasil, a gente não tem esse tipo de coisa, entendeu? Então, no caso de fazer backup é permitido por lei. O único problema no caso de videogame, jogo de computador, generalizando um pouco assim, é que mesmo que você faça esse backup, você não consegue rodar no videogame depois, entendeu? Ele não permite você fazer uma cópia um para um de um jogo ou de um MD de PSP ou o que quer que seja, e depois rodar no seu computador sem nenhuma modificação, entendeu? Normalmente nenhum jogo permite isso, nenhum console atualmente no mercado permite isso, tá? No mais, não existem leis específicas para os mod chip e drive chip no Brasil. Até onde eu sei, tá pessoal, eu pesquisei um pouquinho, não existem leis que falem que você pode ou não pode instalar um mod chip no seu console, seja para qualquer finalidade. Nos Estados Unidos e em alguns lugares da Europa, é proibido. Você ir numa loja, normalmente você fazer que nem você faz aqui no Brasil, por exemplo. Você ir na Santa Efigênia, por exemplo, levar seu console e instalar um mod chip. Os caras instalam um mod chip para você, uma empresa, fornecer nota fiscal do serviço, entendeu? Tem uma garantia. Nos Estados Unidos é proibido. Uma empresa, por exemplo, com CNPJ, nos Estados Unidos não pode fazer esse tipo de serviço legalmente, entendeu? Aqui no Brasil não existe esse tipo de restrição. Pelo menos até onde eu procurei, modificação de console é permitido, independente do fim, tá? Passa aqui então. Vou começar falando para vocês um pouco sobre hacking de PSP, tá certo, pessoal? Com o PlayStation Portátil. O PSP, atualmente, é um dos, vamos dizer assim, consoles do mercado que está, assim, praticamente 99% hackeado, tá? Essas são as coisas que você pode fazer depois de modificar um PSP. Que é a execução de ISOs, você pode copiar um MD, por exemplo, e rodar direto no cartão, tá? Isso dá um ganho absurdo de velocidade. O tempo de demora para carregar um jogo no MD é muito maior do que carregar ele direto no stick. Ainda mais se tiver um stick original da Sony, que é mais rápido ainda. Tá? Essa é uma das vantagens. Outra vantagem é a execução de homebrew em modo kernel. Como que isso funciona? É o seguinte, no PSP,
e na maioria dos consoles novos, do Xbox, do PlayStation 3, existem dois modos, o kernel e o user. Os jogos normalmente rodam em modo user, ou seja, eles podem rodar, gravar no HD do console, por exemplo, mas não podem modificar o videogame, entendeu? Agora em modo kernel, você pode fazer qualquer coisa. Você pode modificar o firmware, instalar a coisa na flash, apagar, conectar na rede da internet, o que você quiser. Depois que um console é liberado para uso de software em modo kernel, você pode fazer o que você quiser. Desde formatar o próprio software interno do aparelho e instalar outra coisa por cima. Tá? No PSP você já tem essa capacidade. Aí por último, que eu acho que é a melhor coisa, que é firmware, instalação de firmwares modificados, customizados. Para que serve isso? Todo console ele possui uma forma de assinatura. Vamos supor, você não consegue, por exemplo, pegar um jogo pirata de Xbox, colocar no drive e rodar, ele não deixa você fazer isso. No caso do Xbox, ele não deixa você fazer isso, porque ele lê o DVD, ele sabe que aquilo é um DVD gravado e barra a cópia. Então ele sabe que aquilo é um disco gravado, apesar da imagem que está lá ser igual a do disco original. No caso do PSP, se você copiar uma imagem, colocar no cartão, pôr no PSP, ele vai ler. Se na hora que você executar isso, ele vai dar um erro falando que ele não pode executar aquele jogo no cartão, porque o que acontece? Aquele jogo não está assinado digitalmente pela Sony para rodar no seu aparelho, entendeu? Então ele tem esse tipo de bloqueio. Tá? O firmware customizado serve exatamente para isso. Ele tem algumas propriedades que ignoram essa assinatura. Com isso você consegue rodar programas Homebrew e imagens diretamente do cartão. Ele vai ler a imagem, ler o programa, ele só vai verificar se aquilo lá é válido, se for ele ignora a assinatura e roda aquilo na memória, entendeu? Oi? O próprio Dark Galaxy foi o cara que, tipo, é um deus, por exemplo, você na PSP, o cara é um deus. Isso aqui, eu fiz uma linha do tempo aqui, com os fatos mais marcantes da cena PSP, do começo até hoje, tá? Isso aqui é um slide rapidinho, eu vou passando para vocês depois separado, cada slide vai estar falando um pouco de cada parte dessa aqui, tá? Isso aqui foi o que aconteceu desde o começo. Tinha o primeiro firmware, que foi o 1.50, tá? O primeiro a ser hackeado, no caso, até o último modelo de PSP agora, que é o 3000, tá? Eu vou falando para vocês um pouquinho de cada parte agora. Ó, o PSP, a partir do firmware 1.50, ele já podia executar Homebrew em modo user, não em modo kernel. O software do aparelho não tinha verificação de assinatura para programas. Para imagem, sim. Se você copiasse uma imagem e rodasse, ele nem ia saber o que era aquilo lá. Você ia colocar no cartão, ele ia falar que estava corrompido. Ninguém sabia o que era uma imagem. Porém, programas, se você tivesse um compilador, se eu não me engano, de ARM9, que é o processador que tem no PSP, você conseguia compilar código e rodar direto no PSP, sem nenhum problema. Isso só nesse firmware. Aí o que os caras fizeram? Como só esse firmware permitia fazer esse tipo de coisa, ninguém queria atualizar, entendeu? Se você mudasse, por exemplo, o software 2.50, você perdia essa capacidade de Homebrew. Então o que os caras criaram? Um programa chamado DevHook. Isso é muito das antigas. O que ele fazia? Você rodava esse programa, escolhia um firmware e o PSP reiniciava naquele firmware. Aí você poderia rodar jogos originais de UMD, por exemplo. No caso, o jogo que mais precisou disso, que mais alavancou o desenvolvimento desse software, foi o GTA Vice City. Porque ele foi o primeiro jogo, se não me engano, a necessitar do software 2.50. Aí todo mundo queria jogar, mas ninguém queria atualizar, entendeu? Aí os caras melhoraram esse programa e permitiam que você emulasse o software 2.50 e rodasse no GTA, do próprio AMD ainda. Isso no caso não tinha como copiar imagens, tá? Depois de um tempo, a galera falava que como não tinha como você rodar programas em modo kernel, você não conseguia gravar nada no software. Os únicos programas que tinham acesso a modo kernel no PSP eram os próprios programas de update da Sony, entendeu? Então, esse cara, esse Dark Alex, foi o primeiro cara, ele criou um POC, no caso, né, que é um Proof of Concept, que mostrava de que era possível criar um firmware hackeado para o PSP. O que ele fez? Ele fez um pequeno firmware, que era esse 1.50 POC, se rodava o instalador dele, ele rodava um exploit no firmware, subia para pegar o privilégio de modo instalava os arquivos do firmware. E era uma coisa totalmente básica, assim mesmo de recovery, era para caso você desligou uma coisa errada, você conseguia liberar o PSP, depois algumas outras